Olha, a glândula pineal, ela é mais do que uma glândula, tá? Até acho que esse nome não é muito adequado. Porque a glândula pineal, ela é também um órgão sensorial. Então, ela é glândula porque ela produz um hormônio, que é a melatonina. Mas ela é um órgão sensorial porque ela transforma o magnetismo em neuroquímica, tá? Por exemplo, nem toda imagem que você capta pelos olhos, nem toda luz que você capta pelos olhos vai formar imagem. Parte da luz que você capta pelos olhos vai para a glândula pineal, para regular o ciclo de vigília e sono. Então nós temos um ciclo infradiano de a cada 90 minutos, a pessoa fica predisposta ao sono, a cada 90 minutos ao alerta, não é? E depois tem o ritmo circadiano, 12 em 12 horas. Então quem coordena isso é a pineal. Então a pineal não é só uma glândula, ela é também um órgão sensorial. Fica no meio do cérebro, é o centro de massa do cérebro. Vamos dizer assim, fica, se você pudesse colocar o dedo aqui entre os olhos e aprofundasse o dedo até o meio do cérebro, ali você encontraria a glândula pineal, não é? Então ela é o relógio do cérebro, além de ser uma glândula. Então, no corpo, a glândula pineal ela tem várias funções. A função endócrina da glândula pineal é desbloquear na puberdade o funcionamento das glândulas sexuais para que elas produzam hormônios e a pessoa se torne fértil. E a função regular da pineal ao longo da vida de uma pessoa, a função neurológica dela é regular os ritmos corporais, seja na parte biológica, seja na parte psíquica. Então, o humor, não é? Os ritmos hormonais, os ritmos reprodutivos. Por exemplo, uma gravidez tem um ano lunar. Como é que o corpo sabe? Porque a pineal capta a irradiação da lua e avisa o corpo, dá ao corpo o reloginho da lua, não é? Esse elemento de captação da pineal, ele regula a gravidez. E também o processo de ovulação. A mulher ovula aquela mês lunar, né? E o interessante é que essa capacidade da pineal de captar a interferência do Sol ou da Lua, também capta outras interferências, do brilho da Via Láctea, de vários matizes aí, não é? Essa relação entre a pineal e a astrofísica, não é? Ela também se dá para outras dimensões do espaço sideral. Então, por exemplo, o mundo espiritual, a pineal também é sensível, porque o mundo espiritual faz parte também de uma região do espaço sideral, né? Então, aí você tem a coerência do funcionamento dela. Ela é sensível à Lua, é sensível ao Sol, é sensível às emanações da Via Láctea e é sensível a outras dimensões do espaço sideral, a emanações de outras dimensões do espaço sideral. Aí o fenômeno mediúnico, que é um fenômeno astrofísico. Pois está explicado, não é? Veja, a pineal é o único órgão do corpo que se relaciona com a dimensão espaço-tempo, que é a quarta dimensão. Não tem nenhum outro órgão que se relaciona. E a dimensão espiritual começa a partir da dimensão espaço-tempo. René Descartes você sabe que foi o filósofo e matemático que estruturou o sistema cartesiano, né? Aqueles eixos de abscissa e ordenada, né? As ordenadas e as abscissas. Daí surge toda a parte da geometria analítica. Tudo funciona em função de geometria analítica, né? Do ponto de vista de engenharia, de tecnologia, tudo, né? E o Descartes foi quem fundou essas coisas. E depois ele escreve um livro, estuda uma obra que se chama L'Âme et le Corps, a alma e o corpo, em que ele diz que a alma está ligada ao corpo pela glândula pineal. E ele abre essa discussão. Meus irmãos, a glândula pineal, ela é definida como uma glândula, porque produz substância endócrina, no caso a melatonina, fica localizada
entre os dois hemisférios do cérebro, bem no centro do cérebro. Ela tem uma cor mais ou menos acinzentada, com traços vermelho arroxeados, e possui mais ou menos o tamanho de um feijão fava. Uns dizem que ela é do tamanho de uma semente de uma laranja. Depende, talvez, de pessoa para pessoa, né? Agora, o que se sabe é que a glândula pineal e a mediunidade possuem uma ligação muito estreita, muito forte. A gente sabe, por exemplo, que não só nós, mas desde os tempos de Herófilos, isso século III a.C., Herófilos era conhecido como o pai da anatomia, né? Ele já havia encontrado a glândula pineal e ele já havia feito estudos de certa relevância envolvendo ela e funções paranormais. E durante um tempo a medicina convencional tentou reduzir a função da glândula pineal apenas tão somente a algo físico, né, como uma simples produtora de melatonina, mas não é por aí. Embora a melatonina ela seja um hormônio ativado na sombra ou na escuridão, né, quando você fecha os olhos, por exemplo, também, ela já começa a ser produzida. Por isso as meditações geralmente são feitas com os olhos fechados, porque a melatonina ajuda a fazer uma conexão maior com o plano espiritual. Por isso a gente pede, por exemplo, quando está iniciando uma pessoa em reiki ou quando uma pessoa senta para receber um passe, a gente fala, fecha os olhos, né? Pense em algo bom, pense em Jesus, pense em Deus. Aí falando pense em Deus já está dizendo, pense em coisas boas, né? Claro, não se tem uma imagem definida de Deus, mas aí cada um vai pensar no que quiser, contanto que seja algo bom. Agora, a glândula pineal e a melatonina, ela não fica restringida somente ao cérebro, né? Ela percorre todo o organismo da pessoa. Então, a principal finalidade da melatonina é ajudar a regular ciclos do sono, ajuda o corpo a descansar, aquela sensação de refazimento que a pessoa tem quando acorda, vem do sucesso da melatonina no metabolismo do corpo. Se vocês pegarem um livro chamado Missionários da Luz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, vocês vão ver muitas coisas falando sobre a mediunidade e a questão fisiológica, né? A glândula pineal, ela comanda a troca de energias que favorece, inclusive, o inconsciente e o subconsciente na reprodução daquilo que é mandado do plano físico para o plano espiritual. Então, ela é uma glândula ou um órgão sensorial, se assim podemos dizer, de intercâmbio. Ela é uma glândula médium. Se falasse assim, qual órgão do corpo é médium? A glândula pineal. Claro, a hipófise também, ela trabalha dentro dessa, mas não tem o mesmo potencial da pineal, não. A hipófise também é muito importante, mas hoje vamos nos concentrar mais aqui na glândula pineal. Tinha um escritor dos anos 70, o Carlos Torres Pastorino, ele também chegou a fazer algumas pesquisas específicas sobre a glândula pineal, sobre o processo de comunicabilidade espiritual, liberação de energias, alteração de frequências, uma série de fatores. O Francisco Cajazeiras e o Nubor Orlando Facuri também foram pesquisadores que se aprofundaram bastante na questão da glândula pineal. E assim, já está provado que a glândula pineal ela não se reduz somente a um órgão indutor do sono, não. Ela, durante o processo de mediúnico, canalização, ela também trabalha bastante. Se você está ali aplicando um passe, se você está ali incorporado, se você está ali psicografando, se você está ali fazendo qualquer atividade mediúnica, consciente ou inconsciente, a glândula pineal está trabalhando e permitindo o intercâmbio entre você e essas forças. Façam estudos sobre o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é esse aí do vídeo,
vocês vão encontrar coisas muito interessantes mesmo. Ele é médico, né? Aliás, é Felipe Sérgio de Oliveira, eu falei Sérgio Felipe de Oliveira, né? Felipe Sérgio de Oliveira, ele trabalha no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Não, ele é um homem estudado. Ele estudou também a glândula hipófise, questão dos raios-x, tomografia computadorizada, e ele se debruçou sobre a glândula pineal, onde ele diz, né, que ela tem estruturas magnéticas capazes de repelir ou absorver campos de energia. Quanto mais cristais uma glândula pineal possuir, maior seria a capacidade dela de captar energia por um indivíduo. E lembra que eu falei num outro áudio sobre a capacidade da glândula pineal de se revestir de cristais, que protege inclusive das mensagens subliminares do projeto Blue Beam, que é a questão da nova ordem mundial. De acordo com a observação do Dr. Oliveira, algumas pessoas possuem a glândula pineal mais aguçada, mais desenvolvida, e outras não. É lógico, o Dr. Felipe Sérgio de Oliveira ele é um defensor de que a capacidade mediúnica é totalmente sensorial e necessita de um elemento físico para isso, senão não tem como mediunizar. Aqui no plano físico, não. É claro, desencarnados também mediunizam, seres de outras dimensões, as superiores, aqui as quais eles se encontram. Mas também existem pessoas desencarnadas no plano espiritual que querem muito falar com seus entes queridos e não conseguem. E o ente querido, quando sai do corpo por conta do sono, vai lá falar com esses familiares, o familiar não enxerga, né? Ou o ente querido não é enxergado pelos seus familiares desencarnados, ou ele não enxerga os seus familiares desencarnados. Aí precisa de uma entidade que também está lá no plano espiritual, que é médium, para promover o intercâmbio entre os dois. Então também tem médiuns no plano espiritual fazendo esse serviço belíssimo. E eles também têm glândula pineal, viu? Porque o nosso espírito, o nosso corpo astral, também tem os mesmos órgãos do corpo físico, até mesmo os órgãos genitais. E então, para que haja fenômeno mediúnico, é necessário um dispositivo para captar energia e tornar real a capacidade de comunicação com os espíritos e com os encarnados. E esse dispositivo é a glândula pineal. É a glândula pineal. Então, gente, estudem sobre a glândula pineal, vocês não vão se arrepender, se aprofundem, né? As coisas estão aí para serem pesquisadas, tem gente boa aí, gente bem dedicada, estudiosos, mostrando que essas coisas não são coisas de religião, não. Reencarnação, mediunidade, não são atributos de religião nenhuma. Elas são coisas naturais que devem ser respeitadas, estudadas e valorizadas.